Nós estamos ouvindo ao longo desta semana Jesus e o Sermão da Montanha, um programa de vida para todo o cristão. Mateus, quando escreve o seu evangelho, reúne nesse primeiro dos 5 sermões que há dentro do evangelho, reúne nesse primeiro sermão ditos, frases, pensamentos, orientações de Jesus aos seus discípulos, à sua igreja, que são fundamentais no sentido de ser fundamento, base, para que toda a vida cristã seja construída, para que depois todo o Evangelho possa ser de fato colocado em prática. E hoje, desde segunda-feira, Jesus tem falado coisas muito interessantes para nós, para o nosso tempo, para a nossa vida. Ontem, o grande desafio de amar e rezar por quem não gosta da gente, né? Num mundo tão competitivo, num mundo tão diabólico no sentido de criando divisão, né? Diabolos significa aquele que causa divisão, num mundo tão cada um para si, e Jesus nos dizendo, olha, não é bem assim, né? Deus faz chover sobre bons e maus. E se Deus fizesse chover só sobre bons, será que choveria sobre mim? A gente fica se perguntando, né? Sobre quem choveria, aliás, né? Então, Jesus vai tocando em aspectos importantes da vida. E hoje, nesse trecho do Sermão da Montanha, o nosso mundo, e aqui a gente já vai atualizando a palavra, né? O nosso mundo hoje, devido a toda a tecnologia, ele é marcado pela imagem. A gente tem que vender alguma imagem, postar alguma imagem para ser visto, para ser lembrado. Fui passear, bota a foto e dispara para todo mundo ver e saber onde eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu estou comendo, o que eu estou lendo, etc. e tal, né? O mundo da imagem. Temos que aparecer. Quem não aparece não é lembrado, não existe, né? Instagram, Facebook, etc. e tal. Esses dias, conversando com alguém, a pessoa citou aquele grande filósofo, comentarista, historiador, Leandro Carnal, e ele tem um pensamento baseado em estudos, claro, que daqui a alguns anos, muitas das pessoas que irão buscar emprego em grandes corporações serão contratados pelo quanto eles são vistos na internet. Quantas curtidas tem a tua página? Então tu é importante, tu tem imagem, as pessoas te veem, então você é contratado. Então a gente vai vivendo por isso, né? Um mundo assim, que vai vendendo, e a gente pode vender a imagem que quiser, né? Pode vender a imagem que quiser. Eu sou frustrado, depressivo, infeliz, pobre, mas lá no meu status não aparece isso. Eu sou a pessoa que causa mais inveja em todo. Como eu queria ser igual a essa pessoa? Mentira, né? Hipócritas, diz Jesus. O que é hipócrita? A palavra hipócrita significa máscara. Alguém que usa uma máscara para tentar ser o que não é. Qual que é a única coisa que não fica escondida de Deus? A palavra repete 3 vezes hoje. Deus vê aquilo que está oculto, Deus vê aquilo que fica escondido. Em ti e em mim, o que fica escondido que ninguém mais vê? Somente Deus e eu. Perguntinha que a gente precisa saber encontrar a resposta. A intenção do coração. Aquilo que está aqui dentro, só Deus sabe. E eu, se eu não me trair, inclusive, né? Então, o que está escondido que Deus vê? A intenção com a qual a gente faz as coisas. E aí Jesus dá um tapa na cara e uma rasteira naqueles que fazem para que os outros vejam. Fazem para postar, fazem para serem aplaudidos, ovacionados. Isso se chama o pecado da vaidade. Um dos 7 pecados capitais. Um pecado bem diabólico, né? A vaidade estraga
a relação com Deus. A vaidade estraga a vida espiritual. A vaidade me leva a ser quem eu não sou e faço o que for preciso para continuar mentindo. Então, 3 aspectos da vida cristã, da vida de fé: oração, caridade e jejum, que não é só para o tempo da Quaresma, onde a própria igreja nos convida a intensificar mais esses aspectos. Mas essas 3 atitudes, elas são bíblicas. Cada uma delas nos aproxima de Deus ao seu modo. A oração verdadeira é aquela que está aqui dentro. Não é aquela que sai da minha boca necessariamente, não que não seja também. Mas o que manda mesmo é a intenção. E aqui dentro, no quarto, no interior, na intimidade, onde só Deus pode, onde só Deus sabe, e eu e você, cada um, né, na sua consciência, no seu interior, na sua intimidade. É aqui que está a verdadeira oração. Está no livro dos Números, se eu não me engano, mas eu sempre lembro que São Cipriano tem essa frase: Deus escuta somente o coração. Coração não é que ele escuta a batida, né? Tum, 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 tum. Mas a intenção com a qual a gente faz as coisas. E para as 3, não só para a oração, para a esmola e para o jejum. Com que intenção fazemos as coisas? É aqui que Deus habita. Veja, São Luís Gonzaga, ou antes, né, apenas Luís Gonzaga. Gente, ele viveu 23 anos e alcançou a santidade. 23 anos, se a gente for levantar a mão aqui, quem tem menos que 23 é os coroinhas e mais 2 ou 3. Nós todos já passamos dessa idade e alguns faz tempo já, né? 23 anos, uma vida que agradou a Deus. O que é um santo? Uma vida que agradou a Deus. E a igreja diz, se vivermos assim, a gente também alcança a santidade. 23 anos, porque o seu coração tinha a intenção pura, sincera, honesta, verdadeira. A gente tem tempo ainda, né? Que Deus nos dê isso também. Uma pureza de coração e de intenção. Para que quando a gente rezar, se os outros verem a gente rezando, que seja para um bom testemunho. Que bom, é importante rezar. A gente não reza o terço antes da missa na quarta-feira, para que quem passe lá na rua veja que a gente está rezando, até porque nem dá para ver. A gente reza por causa de Deus. A gente reza porque a gente precisa. É óbvio que a gente vai ver, né? Um e o outro rezando, quem veio, quem não veio, quem sempre vem, quem nunca vem. Mas é aqui dentro. Que a gente vai ajudar alguém na rua, dar uma esmola para um mendigo, alguém vai ver, tudo bem. Que alguém viu, viu. Agora, a intenção é Deus quem vê. Fazer um jejum, abster-se de algo, né, para uma purificação, para realmente uma penitência, para um gesto de piedade, em prol de alguma causa. Gente, o jejum é bíblico. Deus aceita o nosso jejum. E eu falava hoje na minha gota de reflexão, se o jejum não levar à fome, não é jejum. Tem que passar fome? Sim. Isso é jejum, né? Sentir um pouco a necessidade do outro e nada mais do que por meio da fome, que vai dar dor de cabeça, vai dar indisposição, mas você vai ter que trabalhar, você vai ter que honrar os compromissos, né? Então, mas é a intenção que manda. Eu vou oferecer um jejum por alguém que está doente, por exemplo. Alguém precisa saber disso? Não, mas você faz. Hoje, né, vou jejuar, vou comer menos, oferecendo isso para alguém que está doente, enfim, né, que está precisando. Então são pequenas práticas que muito nos edificam, porque agradam a Deus quando a intenção do nosso coração se une ao que Deus espera, ao que Deus quer. Então, não tanto o mundo das imagens que a gente vê, mas também logo some. Mas sim o mundo das boas, retas e sinceras intenções do nosso coração. No instante de silêncio, para também cada um poder
entrar no seu quarto, né? Esse sentido de intimidade, de interioridade, e rezar um pouco, conversar um pouco, dialogar um pouco com Deus, falar a Ele e ouvi-lo também.